Segunda reunião consecutiva de manutenção da taxa Selic no Brasil. Show de bola, hein? Mas o seguinte, o que isso aí tem a ver com o seu dinheiro? O que vai acontecer com seus ativos de renda fixa, com suas ações, fundos imobiliários por conta disso? É isso que a gente vai procurar responder nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você curtir isso daqui, certo? E compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que acha que, poxa, a taxa Selic não tem nada a ver com a vida dela, nem com os investimentos. Encaminha para quebrar essa ideia de vez, tá certo? E ajudar essa pessoa a parar de perder dinheiro. Bom, segunda reunião consecutiva do nosso Banco Central, e hoje estou aqui, ó, na página inicial do Banco Central, né, pra gente dar a devida... ao devido reconhecimento para nossa autoridade monetária, né? Porque esse portal é um portal muito bacana. Seguinte, segunda reunião consecutiva que a gente não vê alteração na taxa Selic. E por que disso? Bom, o Banco Central, no seu comunicado, deixou claro, né, já no comunicado anterior, que as expectativas de inflação, inclusive a inflação observada, vinha apresentando fortes impactos negativos. Para você ter ideia, já tem 3 meses aí seguidos que o Brasil vem observando taxa de inflação negativa. O que isso significa, Gui? Que o que a gente está observando é uma deflação, ou seja, o preço, na média, está ficando mais baixo das coisas. Talvez você fale o seguinte, Gui, mentira! Por quê? Porque, poxa, eu vou no mercado todos os dias e eu não vejo o arroz caindo, eu não vejo o preço ali da comida caindo, do feijão, da carne, as coisas ainda estão super altas. Primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês por que a sua percepção de inflação ainda está elevada. Enquanto, poxa, os índices oficiais da inflação, o IPCA no Brasil está lá, apresentando oscilação negativa, o que a gente chama de deflação. Ô Gui, será que eu sou muito azarado, cara? Poxa, onde eu tô, o mercadinho do seu Zé ali na frente de casa, tá me boicotando, tá deixando os preços elevados quando deveria estar caindo? Então hoje eu vou falar primeiro um pouquinho mais da composição da inflação e depois eu falo aí quais são os próximos passos esperados para a taxa Selic. Seguinte, eu recebo muitos comentários nas minhas redes sociais falando, Gui, ó, tô vendo aí terceiro IPCA negativo no Brasil, mas eu vou no mercado e tô gastando cada vez mais dinheiro. De fato, né, o preço no supermercado tá subindo, mas eu vou te explicar como o IPCA mais ou menos é calculado e aí você vai entender por que a gente está vendo deflação no Brasil, né, e por que a sua percepção de inflação ainda está elevada. Olha só, o IPCA é o índice oficial da inflação no Brasil, certo? Ele é calculado por quem, Gui? Pelo José, pelo Roberto, pela Maria? Não, ele é calculado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE ele monitora quase 400 itens ao redor do Brasil, tá certo? Para chegar ali numa variação média no preço das coisas. Bom, você deve saber que, poxa, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da carne de vaca, o preço do frango, o preço do ovo, ele é monitorado pelo IBGE, mas talvez existem itens aí que é monitorado por esse instituto que você desconheça e que talvez eles nunca vão estar na sua cesta de consumo. Mas se eles não estão na sua cesta de consumo, não significa que eles não estão de nenhum brasileiro de maneira relevante. Porque se não estivesse, ele não seria monitorado pelo IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo? Poxa, Gui, vamos simplificar aqui? Pensa o seguinte, você consome cebola? Pô, eu gosto muito de cebola, né? Eu amo cebola. Você gosta de cebola, Gu? Gosto. Gosta de cebola, John? Sim. Gosta de cebola, Guga? Gosta. Todo mundo aqui gosta de cebola, mas talvez você não goste de cebola. E você talvez seja o sortudo ou a sortuda da vez. Sabe por quê? Porque nos últimos 12 meses, a cebola é um dos grandes vilões da inflação. Foi o item que mais subiu dentre os 400 monitorados pelo IBGE ao redor do Brasil. Nos últimos 12 meses, a nossa querida cebola, que todo mundo aqui gosta, acumulou uma alta de 127%. Do lado ali, ó, a cebola divide o pódio com mamão e melão, que subiram respectivamente 75% e o outro 54% nos últimos 12 meses. Então se você é uma pessoa que faz o arroz com cebola, come mamão ali no café da manhã, eu tenho uma péssima notícia. Talvez a sua percepção de inflação seja mais alta de quem não gosta de cebola e de quem não come mamão e melão ali ao longo da semana, tá certo? Poxa, Gui, mas o que isso aí tem a ver com a inflação? Interrompendo esse vídeo aqui, mas para te dar um recado super importante.
Será que com essa manutenção da taxa de juros em 13,75% é a hora de você comprar mais pós-fixados? Ou será que é a hora de você comprar pré-fixados, ações, fundos imobiliários? Bom, eu e todo o time de analistas da Speech preparamos uma solução completa em tudo que tange a sua relação com investimentos. O nome dessa solução é Speech One. E o que a gente montou para você? Uma carteira de investimentos que vai funcionar tanto para momentos de elevação na taxa de juros, para momentos de estabilização da taxa de juros, quanto para momentos de queda da taxa de juros. É uma carteira diversificada que tende a te entregar retornos consistentes, equilibrando a relação risco-retorno dos seus investimentos a médio e longo prazo. Além disso, essa solução, o Speech One, de te dar todas as recomendações de investimento, ainda vai vir acompanhada de um curso para que você entenda de fato como o seu dinheiro está trabalhando para fazer você uma pessoa livre, liberdade aí financeira. Como que ela pode trazer liberdade financeira para você, tá? Então se você quer conhecer um pouquinho mais do Speech One, clica no link que está na descrição do vídeo e vamos voltar agora para o nosso vídeo sobre a taxa Selic. Agora é o seguinte, eu vou pegar meu celular aqui para ler alguns itens que talvez você nunca tenha nem ouvido falar e que você nem sabia, nem imaginava que eram monitorados pelo IBGE para calcular o IPCA. Dá uma olhadinha. Medicamentos antidiabéticos, psicotrópicos, hipocolesterol... Olha só, não sei nem falar, hein? Não, peraí. Isso aqui vai pros erros de gravação. Hipocolesterolêmicos, tá certo? Reforma de estofado, peixe aruanã, taxas de pedágio, pintura de veículo, instrumento musical e esse aqui, que é o meu grande favorito, caldo de tucupi. Já ouviu falar de algum desses? Você tem isso aí na sua cesta de consumo? Muito provavelmente não, certo? Mas não significa que nenhum outro brasileiro não tenha. E a intenção do IBGE é calcular a inflação média para todos os brasileiros e brasileiras. Isso só para te mostrar que a nossa percepção de inflação pessoal pode destoar muito do que é a inflação média do brasileiro, da brasileira. Vale lembrar também, certo, que o Brasil é um país continental e existe uma grande variação de preços entre os estados do país. Então olha só, se você está em São Luís do Maranhão, sabe o que aconteceu com o preço do melão nos últimos 12 meses aí na sua cidade? Subiu 155%. Porém, uma outra pessoa lá no Pará, em Belém do Pará, tem uma percepção do preço do melão, né? Viu o preço do melão subir muito menos que você que está em São Luís, subiu apenas 45%. Por isso, quando a gente fala o seguinte, olha, a inflação no Brasil está subindo muito, ou eu não estou vendo essa deflação, tudo bem, talvez você não esteja vendo mesmo, mas a média dos brasileiros e brasileiras está, porque a sua cesta de consumo, ela pode não ser idêntica à média da cesta de consumo de todos os brasileiros e brasileiras. E aí você vai falar, poxa Gui, legal, até agora você falou de tudo que está subindo, e o que está caindo? O item que apresentou a maior queda nos últimos 12 meses, quem foi? Quem foi? Será que foi feijão, cigarro? Não. Foi o etanol, tá? O etanol nos últimos 12 meses caiu aproximadamente 24%. Isso na média do Brasil. Lembrando, estamos em um país continental, certo? De proporções continentais. Em algumas regiões do país caiu mais do que 24%. Em outras regiões do país caiu menos. Porém, na média, no Brasil caiu 24%. Se você não abastece o carro com etanol, talvez a sua percepção de inflação seja mais alta. Agora, se você, assim como eu, é uma pessoa que sempre abastece o seu carro com etanol, talvez a sua percepção de inflação seja mais amena do que a média dos brasileiros e brasileiras. Por isso, na dúvida, na hora de acompanhar o que está acontecendo de fato com a inflação no Brasil, e não apenas com a sua cesta de consumo, com a nossa cesta de consumo, olhe para o IPCA, tá certo? Porque é uma medida estatística construída para monitorar a inflação média do brasileiro e da brasileira. Olha só, essa atitude do Banco Central de manter a taxa de juros estável, ela é super razoável, porque nos últimos 3 meses a gente observou a inflação negativa no Brasil. Deflação. Na média, os itens monitorados estão caindo de preço, perfeito? Bom, além disso, se olhar para o futuro, se a gente olha para as expectativas de inflação, para o ano de 2023 e até para o ano de 2024, a gente vai ver o quê? Queda na expectativa de inflação para 2023 e manutenção da expectativa de inflação para o ano de 2024. Então, por que o Banco Central brasileiro ele elevaria ainda mais a taxa de juros se a inflação corrente já está surpreendendo positivamente, vindo abaixo das expectativas, e as expectativas para os próximos anos estão, de certo modo, até agora, controladas? Não faz sentido.
Agora, o que a gente pode esperar para as próximas decisões de juros do nosso queridíssimo Banco Central? Olha, a gente pode esperar uma manutenção por um período considerável. E a pergunta que talvez você queira responder é: Gui, mas eu quero saber quando que o nosso Banco Central vai passar a faca nesses juros, começar a cortar. Olha, a gente só deve observar corte na taxa Selic quando o nosso Banco Central, além de ver a expectativa de inflação para os próximos anos controlada dentro da meta, ele também ver um compromisso fiscal com o nosso nível de endividamento público, com o nosso nível de gasto do próximo presidente, que vai ser eleito domingo, dia 30 de outubro, tá certo? Então, dependendo de quais serão as diretrizes econômicas do próximo presidente, tá certo? Aí vai ficar mais fácil do Banco Central definir ali quando ele realiza ou não o primeiro corte de juros. Vale lembrar, né, que esse corte de juros ele está suscetível à manutenção da expectativa de inflação. Então, além da nossa perspectiva fiscal, tem outras coisas que podem afetar aí também a expectativa de inflação para os próximos anos, né? O que, Gui? Poxa, conflito lá entre Rússia e Ucrânia, né, pode dar uma piorada, tá certo? Pode dar uma aquecida, inflação em outros países desenvolvidos, que de um jeito ou de outro podem acabar esbarrando um pouquinho aqui no Brasil, o preço do barril do petróleo, né, que se subir muito, o que acontece? Volta a subir a nossa gasolina. Então tudo isso tem que ser monitorado. Se o Banco Central estiver tranquilo, confortável com todos esses fatores, aí sim a gente deve começar a tangibilizar mais um futuro, um possível corte na taxa Selic. E aí quando isso estiver mais perto de ocorrer, aí a gente vai ver impactos positivos, tanto nos nossos títulos de renda fixa, aqueles pré-fixados, indexados à inflação, quanto nas nossas ações e fundos imobiliários, perfeito? Ô Gui, mas será que o Banco Central ele não pode aí começar a subir mais a taxa de juros? De novo, tudo depende das expectativas de inflação. Fiscal controlado, bem encaminhado e conflito lá fora em outros países relativamente estável, a gente não deve observar mais elevações de juros. Se observarmos, o que vai acontecer com as ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa pré-indexados à inflação, aí sim a gente poderia observar mais valorizações nesses âmbitos aí. Bom, para finalizar, eu quero que você diga aí onde você está falando, certo? De onde você está assistindo esse vídeo, qual que é a cidade, estado que você está no país, e também quero que você coloque aí qual que na sua percepção, na sua cesta de consumo, é o item que mais está subindo. Será que ele é semelhante ao de outras pessoas que vão comentar? Vamos ver, hein? Um abraço e até mais!